bom dia! Está no ar o programa Dicas da Veveta. Aqui você vai saber tudo sobre o mundo pet. E hoje o nosso tema é sobre divórcio com guarda compartilhada de pets. Atualmente muitos casais não têm mais filhos e procuram ter pets. E no divórcio o animal começa a ser objeto de disputa entre essas pessoas. E aqui então está comigo o Dr. Ricardo Gregório, um advogado, para a gente poder tratar sobre esses assuntos tão novos para o mercado, né, e para nós veterinários também. Me diz uma coisa, doutor Ricardo, muitos casais já estão disputando a guarda do pet em divórcio? Com certeza, Gabriela, principalmente quando você não tem filhos, né, e a disputa acaba realmente se concentrando nos animais, né? Então, a gente tem muitas disputas judiciais, mas também a gente tem questões que resolvemos amigavelmente, né, por acordo. Mas a questão é sempre você evitar o litígio. O litígio realmente demanda tempo, demanda dinheiro, demanda aborrecimento para as partes, né? Então nós, advogados, sempre temos, até por um dever ético, propor para os clientes que tudo isso seja feito amigavelmente. E já existe legislação específica para compartilhamento, como é que fala? Compartilhamento, né, da guarda do pet? Existem leis específicas? Não, infelizmente não. Então, nós temos no nosso ordenamento jurídico, né, a lei de introdução às normas de direito brasileiro. O que significa isso? Que lá nessa lei, ela autoriza o juiz, quando não existe uma legislação específica, que é o caso, né, aplicar a chamada analogia. Então, o que os juízes têm feito, né, de uns anos para cá? Então, eles aplicam as regras sobre a guarda compartilhada de crianças e adolescentes para os animais, né? Então, isso é possível, né, por causa dessa legislação, mas que é uma lei geral. Então, eles aplicam por analogia, mas nós não temos. Nós temos projetos já, né, em tramitação a respeito disso, mas de concreto não há legislação mesmo. Porque eu já vi alguns advogados comentando exatamente isso, né? Não tem lei, então a gente tem que trabalhar em cima das leis para crianças, adolescentes e acho que até idoso entra alguma coisa, não sei. Essas analogias que falam. O idoso tem o seu estatuto próprio, né? O estatuto do idoso, mas realmente a gente aplica o Código Civil. E como será que faz um estatuto para a guarda? Porque se a gente parar para pensar que tem cães, gatos, iguanas, roedores, pássaros, são muitos animais com características diferentes. Será que é possível fazer uma lei só para tudo isso que engloba? Você acha que é possível? Eu acho que sim, porque a gente diz, né, no direito, cada caso é um caso, né? Então, obviamente, você tendo uma legislação específica, né, ela pode determinar, né, condutas para cada caso de animais ou apenas genérica e o juiz aplica, né, conforme o caso concreto, as regras que melhor vão se adaptar àquele caso. É fato que antigamente o pet era visto como um objeto, numa partilha entrava na partilha de bens como um objeto? Na verdade, o Código Civil estabelece que um animal é um objeto, é uma coisa, né? Ele é classificado pela doutrina como semovente, porque tem movimento próprio, né? Mas ele é coisa. Então, ele sempre, secularmente, ele foi tratado como coisa, tanto o código anterior como o código atual, né? Então, por causa dessa inexistência de legislação, né, a gente tem isso estático no Código Civil. Mas a jurisprudência, né, a doutrina evoluiu, né? Então, já considerando os animais em geral como seres, inclusive, sencientes, quer dizer, eles já têm capacidade de sentir, né, e perceber as coisas. Então, tanto que em 78 a Unesco promulgou a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, né? Então, principalmente na questão da proteção dos animais, né, evitar crueldade, maus tratos. Então, a gente já tem isso em nível global, né? Mas para essas questões de divórcio e separação é que a gente não tem uma legislação ainda. Doutora, eu não consegui entender. Vamos lá. Vamos lá. Existe a lei dos direitos dos animais. Sim. Só que o animal é tratado como coisa. É o oposto, né? Uma coisa diferente da outra. Assim, eu sou muito leiga, estou te perguntando na questão... Sim. Como que eu posso ter direito? Como que uma coisa pode ter direito? Então, a gente tem que mudar aqui.
Porque ele não é mais uma coisa, né? Não é que nem uma cadeira que você pega uma cadeira para a direita, essa é tua, e essa aqui para a esquerda que é sua. Não se divide um cachorro, não se divide um gato no meio. Então, acho que o primeiro princípio teria que trocar essa base da coisa, né? Foi como eu disse, tem até projeto de lei a respeito. E demora para fazer isso? Uma lei? Demora para ela ser... Olha, a questão... Sei lá, demora para ela nascer? O nosso Congresso Nacional, né, podia ser mais ágil nessas questões ligadas à promulgação da lei e à discussão da lei, né, e infelizmente não é. Mas o código, quando foi promulgado, o código de 2002, o legislador perdeu a chance de colocar, já porque em 2002 já se discutiam os direitos dos animais, né, de colocar essas regras no código. Né, então agora só por alteração legislativa do código. Tá? Mas a visão atual, doutora, dos operadores do direito, em geral, advogados, juízes, é que os animais têm direitos. Graças a Deus. Exato. Esses direitos têm que ser preservados, principalmente quando a gente fala, né, do tratamento, né, da saúde, da vida dos animais. Né? Ah, que bom, né? Então, pelo menos a gente caminhou para isso. Exato. O pensamento jurídico é protetivo mesmo. E assim, há casos que, por exemplo, o casal briga e o juiz tem que intervir no sentido de que ele não pode ficar nem com um lado nem com o outro, que tenha que ficar, por exemplo, numa estadia de um hotel ou numa casa que esteja longe das pessoas que estão brigando pela guarda desse pet. Já existe alguma coisa nesse sentido? Olha, a minha experiência como advogado, são 30 anos advogando na área, e então fiz muitas separações, muitos divórcios, inclusive com animais. Nunca tive nenhum caso que o juiz se sentiu obrigado, pensando em proteger o animal, né, em tirar o animal do convívio ou da parte A ou da parte B. Isso eu nunca vi. É possível? Mas eu acho que nesse caso só se realmente houvesse uma prova de maus tratos de ambos os lados, o juiz então, para proteger o animal, colocaria o animal em outro local ou com outra pessoa. Normalmente, o animal fica com, né, ou com o marido, o ex-marido ou com a ex-esposa, dentro das peculiaridades do caso concreto. E qual foi uma exigência mais diferente que você viu em termos de divórcio, considerando o pet? Olha, eu já fiz acordo judicial onde nós estabelecemos até a marca da ração, né, e o nome do veterinário que cuidaria do pet, tá? Então, assim, o mais específico que eu tive no escritório foi esse nível de detalhamento, ou seja, eu quero que, né, o pet, tal, né, com a ração tal, e leve ao doutor tal. Foi realmente o que a gente tem ali de mais específico, assim, ou diferente. Né? E já teve furto de animal? Uma parte resolve furtar o animal da outra parte? Olha, eu tive um caso onde a parte ficou com o animal, né, era o tempo dela ficar, porque geralmente você faz como? Você estabelece a guarda compartilhada. Então, aliás, na verdade, eu acho que mais tecnicamente a guarda é chamada de alternada. Por quê? Porque o animal fica, por exemplo, 15 dias, né, com o marido, o ex-marido, 15 dias com a ex-mulher. Né? Então, a gente alterna os períodos de convivência de um com o outro, né? Mas eu tive um caso que a parte não queria devolver o animal. Ah, não, eu vou sentir muita saudade, eu não quero, enfim. Aí a gente, com jeitinho, com um acordo, um advogado fala com o outro, né, porque era um processo litigioso, aí a gente acabou resolvendo. Né? Mas se persistisse a conduta dela de ficar com o animal, não querer devolver, né, e sumir com o animal, por exemplo, a gente poderia até configurar como crime de furto comum. Se a pessoa sumir com o animal, é como se estivesse furtando o animal. Né? O objeto. Então, aí seria furto de uso comum, né? E aí teria uma pena. Né? Na verdade, não chega nem a ser pena, porque como a coisa é comum, né, a gente fala coisa, porque o Código Penal trata de coisa, então haveria a possibilidade de pagar uma multa, a outra parte tem que representar criminalmente, não é o Ministério Público, é a parte que tem que, né, provocar o Ministério Público. Então, na verdade, em termos práticos, eu acho que eu nunca vi um caso de chegar a esse nível, né, de uma ação penal por causa disso. Tá? Entendi. Bom, nós estamos chegando agora ao momento Dicas da Veveta, só para você. Paulinho, solta nosso vídeo.
A castração é, antes de mais nada, um ato de amor. A população de cães e gatos cresce descontroladamente e a cada dia, poucos que nascem conseguem ter um dono e uma vida decente. ONGs e protetores correm desenfreadamente contra o tempo na tentativa de achar um lar a estes animais. Cães e os seus descendentes podem originar 80 mil filhotes e os gatos 70 mil descendentes, que terão destino incerto. A história se repete: animais de rua, gestações indesejadas, ninhadas abandonadas, doenças. Isso sem contar que animais pretos e acima de 10 quilos, a chance de adoção é de 10%. Não adianta dar murro em ponta de faca. Para acabar com o número de animais de rua, com o abandono e com doenças, a única saída é a castração. Se realizarmos a castração em todos os cães e gatos que não são usados para procriação, em 15 anos não teríamos mais animais abandonados à sorte. E pior, sendo maltratados, atropelados, doentes, além de fugas dos machos atrás de fêmeas no cio. Castrar seu companheiro significa evitar doenças como câncer, gravidez psicológica, infecções uterinas, hiperplasia de próstata, hérnia perianal, doenças venéreas e infecções na bexiga por consequência do aumento da próstata em machos. Inclusive, diminuirá o roubo de animais de raça para procriação e venda clandestina. Um ótimo período para castração é 30 dias após a finalização do protocolo de vacinas, no período de filhote. Porém, as possibilidades das doenças mencionadas tendem a piorar após os 6 anos de idade. Muitas dúvidas precisam ser definitivamente respondidas. A castração não irá engordar os animais. A tendência de qualquer animal ao longo da vida é o aumento de peso. Portanto, ao perceber que o animal está engordando, basta reduzir a quantidade de alimento e aumentar a atividade física. De qualquer maneira, vá ao veterinário para melhor orientação. O animal castrado não perde as características de guarda e nem de faro, apenas perde o desejo de atividade sexual e diminui o odor da urina pela ausência dos feromônios. Médicos veterinários realizam todos os dias castrações, muitas vezes com preços mais acessíveis, para ajudar a população e diminuir o número de animais abandonados. Nas castrações de fêmea, retiram-se os ovários e o útero, e nos machos os testículos. Diferentemente dos humanos, não tem a necessidade de reposição hormonal. A cirurgia é simples, com anestesia inalatória, torna muito segura e, em geral, no dia seguinte, após a cirurgia, o animal já tem vida normal. 10 dias após a cirurgia, retorna ao veterinário para a retirada dos pontos. Lembre-se, a castração é um ato de amor. Incentive a gente a fazer mais vídeos como esse. Curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. A Clínica Veterinária Cuidar está realizando campanhas de castração com preços populares. Maiores informações, ligue no 11 5572 9959. Quem quer saber mais, é só entrar no canal do Dicas da Veveta lá no YouTube, que toda semana tem uma dica nova para você. Doutor Ricardo, continuando a nossa entrevista, eu já tive casos que, assim, eram casais, um casal que era extremamente brigado um com o outro. Então, um lado levava de manhã para tomar banho, e quando era o final de semana do outro, porque era um caso assim, durante a semana ficava na casa de um, e no final de semana ficava na casa do outro. E aí, na sexta-feira, ela deixava lá o animal na clínica para tomar banho e entregava o animal limpo. E na segunda-feira de manhã, eu era o ponto de encontro novamente, né? E eu queria saber o seguinte: é possível a gente documentar visitas, férias, pensão para esses animais? Isso é factível de ser documentado? Sim, não só é factível, como nós fazemos no nosso escritório, né? Então, veja, a gente tem que imaginar o seguinte: o casal se separou, né? Então, ou ele se separa amigavelmente, ou ele se separa, né, no meio de uma briga horrível, né, que, como eu disse, nunca é bom. Então, se for por um acordo, então, neste acordo nós estabelecemos, né, cada parte representada por advogados, os advogados vão colocar nesse acordo, então, o animal vai viver com quem? Né? De que forma?
Então isso tudo é documentado. Então vai passar 15 dias com, né, o marido, 15 dias com a esposa. A ração tem que ser tal, o veterinário tem que ser tal, férias. Aí a gente pode estabelecer tudo, férias, finais de ano, feriados, né, como se efetivamente fosse um filho, né? Então tudo isso é estabelecido. Com relação à pensão, também é muito peculiar em cada caso. Então se eu dividir o período de convívio a cada 15 dias ou um mês com cada um, não haveria necessidade de ninguém pagar pensão, porque cada um no período de convivência arca com as despesas do animal, né? O que a gente costuma estabelecer é despesas extraordinárias, uma internação, uma cirurgia, um tratamento que demande um custo maior, aí sim, né, as partes têm que estabelecer quem tem mais condição de pagar ou não, ou vão ratear, enfim. Então tudo isso num acordo, nós temos condição de prever e deixar documentado, né? E quando as partes não cumprem o acordo? Como que a lei ela é aplicada? Por exemplo, um paciente que tem um plano de saúde, né, que o tutor paga esse plano de saúde. E se ele deixa de pagar? Como que a lei vai agir em cima disso? É porque assim, a pensão alimentícia sempre é uma questão muito delicada, né? Ela é sempre destinada à pessoa, não ao animal, né? Então o titular desta pensão será o marido ou a esposa, enfim. Então, e não o pet, né? Mas a gente sabe que ela vai ser destinada ao pet. Vincula o pet. Exato. Se ela não for paga, então o credor desta pensão tem mecanismos jurídicos para cobrar. Ele vai entrar com uma ação de cumprimento de sentença, querendo que, né, a outra parte cumpra com o que ela se obrigou a fazer, que é pagar a pensão. Tá? Pera. Então, assim, considerando que o animal é um objeto, a pensão tem que ser para parte A, dizendo Exato. Que vai ser destinado este valor para o objeto, que seria o animal. A pensão é destinada para o proprietário do animal. Para o proprietário, mas dizendo que este valor tem que ser destinado ao objeto. E não pode haver o desvio dessa pensão, exato. No momento que há um descumprimento do A para o B, pagando a pensão, ele pode ser preso, então, porque é uma pensão alimentícia. Assim Exatamente. Caramba, perceberam? A lei prevê a prisão civil para o descumprimento, né, das 3 últimas pensões, né, os 3 últimos meses. Então, em tese, ele seria preso por não pagar essa pensão. E eu acredito que isso vai chegar nesse ponto de detalhamento de lei mesmo. Sim. Né? Sim. Porque hoje muitos casais não têm mais filhos, optam por não ter filhos. Pets estão tornando filhos para esses casais. Sim. Então eu acredito que a lei vai chegar nesse nível de detalhamento, né? Eu não sei em quanto tempo, né, doutor Ricardo? Exato, doutora. Na verdade, eu acho que, como eu disse antes, eu acho que o Congresso ainda está engatinhando nessa questão. Talvez a provocação do Conselho Federal de Medicina Veterinária fosse uma saída, né? O Conselho realmente, né, provocar, ou pegar algum deputado, algum senador para que apresente o projeto de lei e que ele brigue por esse projeto. Doutor, e quando a guarda é compartilhada e não existe o consenso entre as partes sobre tratamento para este pet, como que o médico veterinário ele tem que agir neste momento? Por exemplo, os tutores não têm opiniões adversas, né, diferentes, e o veterinário fica muito no meio disso, se ele atende a condição A ou se ele atende a condição B. Como que a gente, como médicos, tem que agir? Eu acho que o que é importante primeiro para o médico veterinário é sempre tomar a precaução, tomar o cuidado de, assim que o animal vem para o seu consultório, ele perguntar para quem trouxer o animal, olha, existe uma disputa, não existe, né, a respeito do animal. Se existir, ele pedir que a pessoa traga a documentação específica, para que o médico possa analisar essa documentação. Eu até aconselho ao veterinário que faça, a pessoa que trouxer o animal, faça assinar uma declaração dizendo que, né, não é objeto de nenhum litígio, para que o veterinário possa se precaver amanhã, né, de qualquer tipo de ação ou reclamação por conta disso. Né, com relação ao tratamento, então, se houver uma documentação, ele tem que seguir o que as partes estabeleceram nesse acordo, nessa sentença judicial.
Agora, se não houver, ele vai fazer o tratamento conforme, né, aplica-se o bem-estar. Então, na verdade, o bem-estar, em termos, por exemplo, eu como médica veterinária, eu tenho que pensar no bem-estar do animal. Então, se a parte A não está pensando na parte do bem-estar animal e a parte B está, infelizmente, a decisão parte de mim tomar a decisão que vai deixar o animal numa condição de bem-estar, não é isso, doutor? Exato. O próprio Conselho Federal de Medicina Veterinária, que tem o Código de Ética dos Médicos Veterinários, fala isso. A obrigação do médico veterinário é exatamente propiciar o bem-estar do animal, né? Então, independentemente do que a parte A ou a parte B querem, o médico tem que cuidar do animal da melhor forma possível, né? E é isso que ele tem que fazer. Então, principalmente uma situação de emergência, né? Chegar o animalzinho, né, acidentado, você não vai ficar pensando muito, olha, tem que consultar fulano, beltrano. Não, você vai cuidar do animal primeiro, né? É uma situação bem delicada. Eu já vivi isso também. Por isso que foi um dos motivos que eu quis trazer a pauta para o programa, porque eu tive já casos onde as partes eram super amigas e dava super certo. A gente só era o ponto de encontro desse casal, né, esse casal, na verdade. E já tive casos de que o animal era tido como uma disputa de ego entre as partes. E o pet ficava no meio e eu ficava no meio. E era uma situação onde a gente tenta, da melhor forma possível, administrar pensando sempre na causa do animal. Só que a gente ouve assim, você não é imparcial, porque você está na opinião do A. E eu estou na opinião do B. E aí fica uma disputa absurda, porque na verdade, para mim, não que importa o A ou o B. O que importa é que eu preciso fazer uma condição que esse animal fique bem e que eu entenda como médica que se a parte A teve mais, como é que eu posso falar, um equilíbrio na decisão, eu tenho que partir para este equilíbrio de decisão, né? Existem casos assim, eu quero o vermífugo A, o outro, eu quero o vermífugo B, eu quero o antipulgas A, não, eu quero o antipulgas B. Doutora, a gente está no meio dessa situação e cada vez mais isso é real e isso acontece, né? Então esse é o motivo que a gente vem tratando sobre esse assunto que eu acredito que cada vez mais vai ser comum. Gabriela, eu acho o seguinte, qualquer situação da vida, ainda mais nessa específica, bom senso. O médico veterinário tem que ter bom senso, né, de saber ali aplicar o que é melhor, o conhecimento dele do que é melhor para o pet. Então, não importa se o vermífugo é A ou B, se o marido quer assim, a mulher assado, o que é melhor naquele caso para o bichinho. Eu vou aplicar isso. Então tá certo, porque no final das contas, quem vai determinar o tratamento é o médico. Sim. Né? E então, o médico tem que ser seguido, obedecido nesse caso, né? Mas às vezes essas coisas que eu falo, por exemplo, do vermífugo, ou o vermífugo eu até concordo, mas do antipulgas, é muito mais para incomodar o outro do que de fato se preocupar com o animal. E é complicado. Queridos, olha só, vocês sabem que eu sou uma voluntária do grupo GAS, que é o Grupo de Atitude Social, e eles têm um trabalho muito grande com os animais dos moradores de rua. Então eu venho aqui, através desse vídeo que a gente vai soltar, pedir um pouquinho daquilo que vocês possam doar. Então a gente vai soltar o vídeo do Gaspet. Solta, Paulinho. Olha só, quem quiser ajudar pode entrar no site do grupo de atitudesocial.com.br ou dentro do site dicasdaveveta.vet. Nesses dois sites tem a condição de doação de valor, qualquer valor que vocês possam, ou ainda vocês podem levar as coisas para o endereço da Avenida Lins de Vasconcelos, 1988. Tudo é bem-vindo. Ajuda só um pouquinho, que vai fazer toda a diferença para esses animais de moradores de rua, tá bom?
Continuando, doutor, eu queria entender o seguinte. Eu posso, então, numa condição de guarda compartilhada, exigir documentos que eu tenha que seguir as regras dessa guarda compartilhada. Eu, como médica veterinária, tenho esse direito de pedir isso. Sim, tem o direito de pedir, e se a parte se recusar, você sabendo da existência desses documentos, você pode inclusive recusar o tratamento. Falar, olha, então eu não vou tratar do pet, porque eu não sei em que condições foi estabelecida essa guarda, o que deve ser feito, enfim. Então... E no momento que, por exemplo, a guarda, a gente fala em guarda compartilhada, mas no caso da guarda não ser compartilhada, ela é do tutor A, e vem o tutor B querer pegar o animal e tudo mais. E eu tenho um documento de que só o tutor A tem responsabilidade sobre esse pet. E o tutor B não tem. Se eu tiver o documento na mão, eu estou resguardada, certo? Está resguardada, sem dúvida. Aí você pode, se a pessoa vier, por exemplo, retirar o animal e ele não tem o direito de retirar, você simplesmente diga, olha, você não pode, está aqui o documento, só a outra parte que pode vir buscar. Então, no máximo que pode acontecer, eu tenho que chamar a polícia. Infelizmente, sim. E aí, eu chamando a polícia faz a função de cumprir a documentação que eu tenho nas mãos. Aquela documentação é uma sentença judicial, né? Então, ela tem que ser seguida. Então, se ela não for seguida, você pode pedir que a polícia venha, então, e diga para a pessoa, olha, está aqui o documento, você não pode fazer. Né? Porque isso é o que a gente chama de exercício arbitrário das próprias razões. Né? Se eu tenho um documento dizendo que não faça isso e eu quero fazer, né, eu estou indo contra aquela decisão. Tá? E, doutor, esse documento, ele protege o médico veterinário que está no meio dessa briga toda? Sem dúvida. Porque, às vezes, a gente não tem essas leis, pelo menos no CRM do Brasil, não tem nenhuma lei que proteja o médico veterinário em uma condição de disputa de pets, né? E então a gente tem que voltar para as leis gerais. Exato. E aí a gente está resguardado contra isso, então. Exato. O código de ética, né, da sua profissão realmente não prevê nada, como eu já havia dito. Então, mas o próprio médico veterinário tem como tomar essa precaução pedindo a documentação necessária. Mas também o médico veterinário não tem bola de cristal. Se eu chego no seu consultório, né, com um dos meus cachorros, por exemplo, você não tem condição de saber se eu sou casado, sou separado, se eles são objeto ou não de um acordo, de uma sentença judicial, né? É importante que você pergunte para a pessoa se isso existe ou não, né? E como eu disse, faça ela até assinar uma declaração nesse sentido para se resguardar. Mas não tem como saber. Né? Eu acho isso. Acho que a gente, como médicos, né, a gente está entrando numa outra geração de cuidados com os animais, né? Antigamente a gente falava em proprietários, hoje nós falamos em tutores. Uhum. Acho que isso é importante, essa mudança de conscientização em relação ao pet. Espero em Deus que a gente saia de objeto e passe a ser realmente um animal, uma vida que esteja sendo disputada ou não, né? E que mais vezes a gente possa discutir sobre esse assunto e trazendo mais esclarecimentos, né? Olha só, o programa Dicas da Veveta vai ficando por aqui, está acabando. Eu gostaria de agradecer a audiência, agradecer as mensagens. Eu gostaria também, doutor, que o senhor deixasse seus contatos para quem quiser ter ou está vivendo uma disputa de um animalzinho, como que pode encontrá-lo? Nós temos o site do escritório, www.moretti.gregorio, tudo junto, morettigregorio.com.br. Também posso atender por e-mail, ragregorio@gmail.com. Então tá bom. Então olha só, a gente tem aqui um advogado que cuida dessas causas e se você precisar, fica à vontade em conhecer o trabalho do Dr. Ricardo. Próximo programa, eu não vou estar no Brasil, vou para um congresso, aprender um pouquinho mais sobre a vida dos pets, que eu preciso tanto no meu dia a dia. Então a gente vai reprisar um programa. Quem quiser deixar ou achar que é um programa que a gente fez, deixa o e-mail contato@dicasdaveveta.vet e aí vocês podem escolher o programa da semana que vem. E no dia 25 a gente vai estar falando sobre os transtornos de relacionamento entre pet e tutores. Vai estar aqui comigo a psicóloga educacional e psicanalista transpessoal, senhora Mercedes Acorce, tá bom? Nosso programa fica por aqui. Um beijo,
Obrigada e até dia 25.